Eu resolvi resolver esse livro aqui. E aí, como é que você tá? Eu resolvi resolver esse livro aqui no canal e gravar toda a resolução dele. Olha só que novidade. E assim, mas não do jeito como tradicionalmente é feito, tá? Primeiro porque eu não sou professor, então eu não tenho a manha de como resolver as questões da maneira mais rápida, mais bonita possível. Embora isso seja um livro de ensino médio, tá? Então, eu vou tentar fazer todas as questões da maneira mais orgânica possível, ou mais verdadeira possível. Ou seja, eu leio a questão e vou resolvendo e falando o passo a passo, por que que eu vou fazer tal coisa, ou por que que eu acho que aquilo ali é o passo certo para resolver a questão. Então, assim, eu não sou professor, vou deixar isso bem claro, tá? Porque às vezes as pessoas esquecem disso, né? Eu já resolvi outros livros por completo, sim. Claro que sempre ficam algumas questões que o cara não sabe ou não bateu a resposta com gabarito, não tem na internet, e aí tu fica meio perdido, não sabe se tu acertou ou tu errou às vezes. Então pode ser que isso aconteça, então eu vou errar enquanto eu estiver gravando. Se eu errar, não se irrite, tá? Olhando, dizendo, nossa, mas isso é estúpido. Assim, é o jeito como ele tá tentando resolver a questão é muito burro, sabe? Vamos maneirar um pouco nesse tipo de coisa. E assim, esse não é um livro muito avançado, tá longe de ser, tá? Então, para quem que interessa a resolução desse livro aqui? Não sei, sendo bem sincero, acho que para ninguém. Acho que mais me interessa olhar no futuro o que que eu fiz e o quanto eu evoluí, né? Em questão de resolução, em questão de explicação, tal. E também para algumas pessoas que têm dificuldade, tá? Eu muitas vezes eu fui ajudar e assim, às vezes tu explica pra pessoa como que ela tem que fazer a questão, tu mostra algum exemplo, às vezes um ou dois exemplos similares ao que ela tem que resolver, e a pessoa fica te olhando assim com aquele olhar meio morto, meio perdido, né? Contemplando o vazio existencial. E aí tu fica numa situação complicada porque às vezes a etapa que tu tem que fazer é simples para resolver a questão. E aí tu explica, a pessoa não entende, daí tu resolve algumas questões similares e mesmo assim continua do mesmo jeito. E aí eu sempre me senti mal, porque eu não consigo explicar o que que me leva a tomar as decisões para resolver a questão, tá? Principalmente em física ali. Às vezes tem que tomar um monte de decisões para resolver uma questão simples, tá? E para te explicar para outra pessoa o passo a passo, fica realmente complicado. Eu sentia bastante dificuldade nesse tipo de coisa. Eu espero que com a resolução desse livro isso vá ficando mais fácil e mais tranquilo. Então, para quem interessa a resolução desse livro, para quem tem muita dificuldade com matemática, tá? Vai perceber que é natural, todo mundo erra, tá? Mesmo questões fáceis, às vezes a pessoa erra e também tem uma certa dificuldade de compreender, né? E o método como eu vou resolver essas questões também é um pouco exótico, porque eu vou resolver no bloco de notas, tá? Até eu tava testando isso para ver como é que ia ficar. Então eu pretendo dar um bom zoom aqui para poder escrever, tá? Ah, mas tem programas, mas se tu quiser levar algo ao quadrado, por exemplo, e tem programas que tu consegue escrever as equações de maneira muito mais simples do que desse jeito aqui. É verdade, tem mesmo. Mas de início eu vou fazer assim, tá? Porque eu tô testando e porque eu tô descobrindo um jeito diferente. Eu não tenho como fazer igual aos outros. Por exemplo, eu não vou escrever no papel. Por quê? Porque eu enxergo muito pouco, muito mesmo. Então, eu já resolvi, eu tinha no meu canal antigo, já eu falando de novo nesse tipo de coisa. Olha, eu tinha alguns vídeos que eu fiz resolvendo questões no papel. Foi horrível gravar, foi horrível, porque eu precisava ficar perto para ler, mas eu não podia aparecer, minha cara não podia aparecer na câmera, né? Então, assim, foi tenebroso de gravar aquilo,
Mas como eu queria muito mostrar a resolução daqueles problemas, eu fiz esse esforço e consegui gravar. Demorou muito para mim gravar, eu tive que repetir algumas vezes, refazer a questão porque ficou ruim o jeito que a câmera ficou enquadrada. Então assim, não tem condições de eu fazer isso. Gravar no quadro, eu não tenho uma câmera boa, não adianta. Eu acho que o computador é o melhor recurso. Tem programas para escrever as equações de maneira mais agradável e tudo mais? Tem. Mas por enquanto eu vou fazer assim. Talvez eu faça assim até o final do livro, tá? Só por diversão, só para ser diferente, tá bom? Bom, esclarecido isso, para quem interessa isso daqui, é para quem tem muita dificuldade mesmo, tá? Então, assim, eu já tô adiantando, esse livro não é um livro que tem questões difíceis, mas de novo, vai ser interessante eu fazer essas questões e tentar explicar para absolutamente ninguém, porque provavelmente vai ser essa a, o público que eu vou ter, tá? Eu não espero estar ajudando ninguém, na verdade, como eu disse, é mais para mim mesmo ter a oportunidade de, no futuro ver como é que eu fazia as coisas, como é que eu explicava e tal, do que qualquer outra coisa. Mas, né, ali como um efeito colateral, se alguém tem muita dificuldade em matemática, né, me assistindo talvez até seja algo motivacional, que você vai ver um cara errando muito questões simples, né? E aí você se motiva um pouco, fala, caramba, esse cara não entendia isso daqui. Nossa, olha só, ele ficou 5 minutos para conseguir resolver uma questão básica. Esse cara tem problemas. Talvez eu tenha salvação, né? Então, nesse sentido, talvez eu ajude algumas pessoas. Quanto ao livro, tá? Ele tá aqui, eu vou escanear ele ao decorrer dos vídeos, eu vou escaneando e resolvendo as questões ali. E aqui uma coisa importante, tá? Talvez esse vídeo fique perdido no mundo, mas veja só. Todo livro é escrito por pessoas. Acredite, pelo menos até um tempo atrás era assim. E essas pessoas, esses professores, pensam de forma diferente. Isso eu falei já em um vídeo sobre como estudar, né? Como usar livros para estudar. Mas às vezes não fica claro e como eu gravo tudo sem roteiro, então fica difícil às vezes de deixar as coisas bem explicadinhas. Todo professor é diferente. Todo autor de livro tem um pensamento levemente diferente do outro, às vezes muito diferente. Tem professores que, por exemplo, de física, que adoram a parte teórica, muito, mas assim, a ênfase na teoria é muito maior do que na parte prática de estar resolvendo questões, tá? A parte matemática é muito pobre. Na aula desses professores e nas provas também, tu vai ver a parte teórica sendo cobrado muito mais do que a parte ali prática, no caso de resolver equações mesmo. E tem outros que é o completo oposto. Tu não vai ver cobrança quase nenhuma teórica, assim. Questões puramente teóricas, né? Tu vai ver muita equação. Fala, cara, eu acho que eu tô fazendo uma prova de cálculo e não uma prova de física, porque a ênfase não é a parte teórica. A dificuldade é resolver uma equação. Simples assim. Ah, mas a resposta dessa equação, aí se for olhar para o enunciado, vai te dar uma. A resposta é muito complexa, tem muita informação nessa equação. Tu está trabalhando com muita informação condensada em uma equação. Sim, é verdade. Eu não discordo do C. Mas muitas dessas equações se resolvem de forma mecânica. Você nem pensa. Ah, não, nem argumenta. Tem muita coisa que você nem pensa. Você se acostuma a resolver, você faz de forma mecânica. Se tu perguntar qual é que é o princípio físico por trás daquilo ali, a maioria não sabe responder. Porque é mecânico, só tá resolvendo uma equação. Só tá derivando, só tá integrando. E às vezes você se acostuma a fazer isso e, bom, e você perde um pouco a parte teórica, tá? Então, os autores de livros são do mesmo jeito. E aqui a gente tem três, tá? Então, assim, muitos livros fica claro qual parte um autor escreveu e o outro faz. Ah, eu não sei qual autor escreveu esse capítulo aqui, mas com certeza não foi o mesmo que escreveu o próximo.
porque é muito diferente às vezes, é muito discrepante, sabe? A dificuldade dos exercícios, esse tipo de coisa, e a explicação, os exemplos iniciais ali também são diferentes. Tem autores que, tem professores, vou chamar assim, porque são professores, né? Que preferem usar exemplos muito difíceis ou bem mais complexos do que as questões iniciais que estão na lista de exercícios para te resolver depois. Porque aí um problema complexo, ele tem mais coisas para desenvolver, ele te explica muito mais, sabe? Do que se ele resolvesse um problema mais simples. Só que eu não sei, depende. Eu não. Eu resolvi um livro de física que fazia isso. Tinha questões. As questões do exemplo eram mais complexas do que a maioria das questões da lista. Então, assim, tu tinha dificuldade horrível de compreender o exemplo, daí tu chegava na lista, tu se decepcionava, porque metade era trivial, era coisa boba, daí tu fala, tá, então por que isso aqui tá na lista, cara? Se o exemplo era muito mais avançado que qualquer coisinha que tem aqui. Mas enfim, tá, eu já tô divagando demais. É só essa observação que eu quero fazer, vocês prestarem atenção quando forem estudar por um livro, escolher um autor, escolher um professor. Cada um vai ter um foco diferente. Tem gente que gosta muito da parte teórica, tem gente que gosta muito da parte de resolver questões, ama a matemática em si. Né? Isso eu estou falando para físicos, né? Livros de física, tu vê isso claramente. É muito fácil de perceber quando o autor gosta de resolver equações. Né? Enfim, era essa observação inicial. No próximo vídeo eu já começo a resolver questões, tá bom? Então, já a primeira parte, eu vou ler tudo. Eu vou ler, olha aí, eu já me perdendo aqui. Eu vou ler a parte teórica, tá? O que o autor sugere. E depois vou resolver as questões, tá? Não te preocupa, eu vou ler o textinho bonitinho aqui. Essas primeiras digitalizações que eu fiz aqui ficou meio tosco, meio torto, meio perdido, porque é uma impressora velha. E eu tive que arrancar a tampa para poder não estragar o meu livro, né? Poder e também não estar invertendo a imagem, dependendo do jeito que tu vai escanear. Então assim, as primeiras estão saindo meio feias, meio rústicas, mas no final eu acredito que vai melhorar um pouco, tá? Eu acredito que eu pego a manha para digitalizar esse livro melhor. E assim, tá? Eu vou resolver as questões, essas questões aqui de que a gente tem conjuntos, a gente vai ter símbolos e tal. Eu vou ver como é que eu vou fazer isso só usando o bloco de notas. Por que tu não usa outro programa ou outro editor de texto que tenha recursos melhores e já seja próprio para isso? Porque eu quero fazer desse jeito, ser diferente, ser limitado, ver o que eu posso fazer num ambiente mais limitado, tá bom? Talvez no futuro melhore, mas agora, por enquanto, vai ser rústico, vai ser com bloco de notas. Alguns símbolos a gente dá um jeito, outros não sei, a gente inventa. Vai ser assim.